Claquete batida, você já sabe, o diretor autorizou. Está aqui começando mais uma aula do Super-Humanas, eu, professor Lucas Jonato, estamos juntos nessa luta, vamos à frente. O que é que tem para hoje? Nós vamos discutir assuntos importantes como renascimento cultural, trazendo suas repercussões científicas. Vamos trabalhar um pouquinho sobre reforma protestante. Neste tópico especial que você tem essa matriz de conteúdo lá na programação do Enem, eu tenho aqui revoluções sociais e políticas na Europa moderna. O que compreende essa parte? Nós vamos estudar assuntos importantíssimos, além de renascimento e reforma. Vem aí nessa balada, Revolução Inglesa, Movimento Iluminista, Revolução Francesa. Então são aquelas grandes transformações políticas e sociais que ocorreram durante toda a Europa moderna. Então já não há mais o que fazer. Vem comigo, vamos juntos, vai dar tudo certo. Olha só, nós temos aqui, nessa perspectiva de início, essa parte 1 dessas revoluções políticas e sociais, nós temos dois conceitos para que vocês nos acompanhem e possam montar os alicerces da nossa aula de hoje. O que é que tem aqui? Conceito de renascimento cultural e o conceito de reforma protestante. Renascimento de primeiro plano, movimento artístico-cultural de bases, grife isso aí na sua ficha de aula, por favor, de bases racionalistas e humanistas. Ou seja, a razão, o próprio movimento humanista, que em paralelo ao Renascimento está produzindo uma série de transformações na mentalidade do homem, da transição da Idade Média para a Idade Moderna. E nós temos aqui, que questionou os valores teocêntricos e medievais, não é? Apresentando repercussões científicas. Olha o cuidado que você, aluno Super-Humanas, tem que tomar o cuidado nesse exato momento. Quando eu digo questionou valores teocêntricos, eu posso dizer que o Renascimento negava os temas religiosos? Não, não pode dizer não. O movimento renascentista queria uma nova forma do homem olhar a sua realidade, olhar e entender o contexto que ele está fazendo parte. Portanto, muito cuidado com essas conjecturas que estamos aqui tecendo nesse grande encontro de hoje. Tranquilo? Beleza? Entendeu? Anotou aí? Então vem para cá. Reforma protestante. Vem comigo. Movimento de ruptura religiosa cristã que desafiou a hegemonia católica na Europa moderna. Cuidado! Temporalmente, a reforma protestante se estrutura um pouco à frente do Renascimento. Nós vamos trabalhar todos esses contextos na nossa super aula de hoje. E nós temos aqui, o desafio que essa ruptura protestante provocou diante e contra a Igreja Católica. Então nós temos, provocando o surgimento de novas religiosidades cristãs, né? Novos grupos que nós vamos denominá-los, chamados até de protestantes. Então, já está aí feita a nossa introdução, né? Vamos para as características em si desses movimentos. Por que dizemos, então, que a revolução cultural mais importante da transição da Idade Média para a Idade Moderna foi o Renascimento? Esse Renascimento que tem como contexto de formação, onde vocês estão aqui no nosso item A, que tem como contexto de formação, anotem aí, a crise do feudalismo. O século XIV e o século XV, com todas aquelas transformações que impactaram, que decaíram o modo de produção feudal, terminou abrindo espaço para o surgimento de quê? De novas perspectivas culturais. Então anote aí agora na sua ficha de aula. Olha só, qual é o elemento que marca o século XIV? A crise do feudalismo, o surgimento dos elementos que irão fazer parte da Idade Moderna e, no plano cultural, o surgimento do Renascimento. Renascimento que você já trabalhou conosco no início da nossa aula de hoje, o seu conceito base. Então nós temos aí, olha esse texto bacana. Está no seu e-book, está na sua ficha de aula. Atenção comigo. Diz assim, Renascimento, continuidade ou ruptura ou mundo medieval? E aí, o que é que você acha? Aprendemos tradicionalmente que o Renascimento só promoveu ruptura, né? Que é uma linha que corta
entre a Idade Média e Moderna. Mas será que é só isso mesmo? Será que não há uma continuidade? Olha o texto. Esta ideia de renascimento é um mito. No caso da descrição do renascimento por parte de Bacard, estes historiadores opõem-se aos vincados contrastes que ele estabelece entre o Renascimento e a Idade Média, entre a Itália e o resto da Europa. Consideram que são contrastes exagerados, uma vez que ignoram as muitas inovações produzidas na Idade Média, a sobrevivência de atitudes tradicionais do século XVI e mesmo mais tarde, e o interesse italiano pela pintura e pela música de outros países, em especial dos Países Baixos. Então vejam só aqui comigo. Nós temos uma perspectiva aqui de texto que tenta romper um pouco com aquela lógica somente de ruptura entre Renascimento e Idade Média. Porque o Renascimento, com sua base racionalista, deve muito à Idade Média. Afinal, foi no berço medieval, nas universidades do século XII, que essa razão vai surgir, que vai brotar no meio da discussão acadêmica científica. Portanto, cuidado ao perder isso de vista e, pegando um texto desse numa prova, você já tem que tomar aquele tato na interpretação da questão, que certamente você vai acertar com essa parceria com o Super-Humanas. Então, tranquilo aí, o texto do historiador Peter Burke aqui, não é, na nossa expressão. E as características? Eu quero a sua caneta pronta para associar aqui agora todos esses conceitos e, lógico, enriquecer o entendimento que você está tendo aí olhando o nosso e-book. Olha só, o humanismo. O humanismo, pessoal, eu posso dizer que é um movimento paralelo ao Renascimento. Renascimento e humanismo são movimentos distintos. O humanismo, basicamente, você pode anotar aí agora, o humanismo é aquela exaltação das capacidades do homem, do protagonismo do ser humano na realidade em que ele faz parte. É uma discussão também filosófica, é uma discussão intelectual que vai surgindo nessa transição entre Idade Média e Moderna, e que o Renascimento bebe dessa fonte humanista para se expressar na arte, para expressar-se do plano cultural e até mesmo mais tarde na ciência. Portanto, são elementos decisivos para a sua melhor compreensão desse assunto. Então não esqueça, o humanismo, a valorização do ser humano, ok? Do protagonismo humano, da capacidade humana. Segundo ponto, o racionalismo, o antropocentrismo, que é o homem ao centro, muito vinculado a esse elemento humanista, o homem ao centro como produtor de sua realidade, como também protagonista. Eu tenho o racionalismo, importantíssimo essa perspectiva, o uso da razão, do pensamento lógico, dedutivo, crítico, muitas vezes até empírico, que possa ser até experimentado. Então a razão está fundamentando nesse aspecto. O classicismo, muito simples, o que é que você vai anotar aí? O resgate dos valores da cultura clássica, da cultura greco-romana. O Renascimento quer fazer um apanhado desses valores. Mais alguma coisa? O individualismo. O que é que você, aluno Super-Humanas, tem para entender aqui? A exaltação das habilidades individuais do homem, das capacidades humanas. Nós temos aqui, então, o individualismo e o universalismo. Isso aqui é a busca do conhecimento geral, do conhecimento universal. Pensa comigo. Atualmente, como é que se dá a vida acadêmica? Quando você estiver na universidade, com esse impulso que estamos trabalhando a partir de agora, quando o seu objetivo for conquistado, qual é a linha do conhecimento acadêmico? É uma linha de especificidade, é uma linha de aprofundamento. Lá, naquela época, nós tínhamos uma linha de amplitude, de difusão, era o contrário. O homem do Renascimento queria dominar os mais variados campos do saber possível. E isso se chama de quê? De universalismo. Então anote aí. É a valorização do conhecimento geral, universal. Temos aqui também o hedonismo, a valorização do prazer humano. Isso que eu estou tendo ao dar essa aula para vocês. A valorização da mente,
do corpo, do prazer corpóreo, que muitas vezes foi transformado em tabu pela Igreja Católica durante a Idade Média. O homem quer enfrentar essa nova circunstância a partir do movimento renascentista. Então, adicionando, eu tenho ainda o naturalismo, o estudo das leis naturais, o estudo da própria constituição física do corpo do homem, das reações que a natureza pode provocar em sua vida, em sua interpretação. Né? Então, aqui o naturalismo. E aí, olha só, o experimentalismo. É a valorização da empiria, do experimento. Não basta só trazer um aspecto teórico. Eu tenho que trazer o experimento, o conhecimento pela experiência. E você deve estar se perguntando, por que essa imagem está aí na tela? Olha a tela aqui do Super-Humanos. Fecha com a gente aqui. Por que essa imagem está na tela? Que quadro é esse, hein, gente? Esse aqui é o famoso O Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci. Olha só como exatos são as dimensões do corpo humano. As proporções que ele cria para o homem são proporções da razão. O que essa imagem está nos passando? Vejam que o homem é produto da razão, da proporção, da exatidão que a ciência pode proporcioná-lo. Né? Então está aqui o homem vitruviano e esse Leonardo da Vinci, que é considerado, anote isso daí, o homem do Renascimento. O cara dominava tudo, botânica, engenharia, biologia, matemática, arquitetura. Aliás, faça um exercício você em casa, dá uma pesquisada aí no currículo que Da Vinci entregava para os estados europeus. Sei construir bombardas inatacáveis. Estou a algum nível de arquitetura que nenhum outro poderá me deter. Era nesse patamar de humildade que o Da Vinci trabalhava naquela época. Então, nós temos aí, mais um ponto importante, a Península Itálica. Você, aluno do Super-Humanas, daqui a pouco formado, daqui a pouco passeando pela Europa, conhecendo todo o seu legado, se não já conheceu, por que não? Mas deve saber que a Península Itálica é o berço do Renascimento, que tem contribuições importantíssimas da Renascença. Mas por quê? Qual a razão? Quais os fatores? Caneta na mão, vamos juntos, embora. Tem aqui a ascensão da burguesia, não esqueça disso. A classe burguesa itálica estava em crescimento desde a Baixa Idade Média. Em crescimento forte, transação de mercadorias, recepção de mercadorias do Oriente. Olha só que bacana, o crescimento comercial das cidades italianas. Isso aqui está vinculado, um fator está vinculado ao outro. Essa burguesia, essa classe de mercadores na Península Itálica recepcionava os produtos vindos do mar Mediterrâneo e aí dava uma grande movimentação econômica àquela região. Né? E olha aqui o mecenato. O que era o mecenato? Os mecenas eram os financiadores da arte. Né? Eram aqueles que patrocinavam os artistas. Meu diretor aqui, por exemplo, está me patrocinando aqui hoje. Vai prometer um mega jantar, um mega lanche daqui a pouco após as gravações. Você vai ficar sabendo de tudo isso como aconteceu na nossa próxima aula. Né? Então, o mecenato. Nós temos aqui a perspectiva do financiamento, do patrocínio e o urbanismo. A constituição das cidades. Né? As cidades com seu caráter urbano, com uma maior aglomeração populacional, né? Essas cidades da região da Península Itálica terminaram ajudando para propagar as transformações, graças a essa constituição iniciantemente urbana, vamos assim dizer. E olha, não esquecer que por essa posição privilegiada no Mediterrâneo, as cidades como Gênova, Veneza, Florença receberam um legado cultural importante dos sábios bizantinos. Por que os sábios bizantinos deixaram Constantinopla, deixaram o Império Bizantino e terminaram chegando na Península Itálica? Você deve lembrar que Constantinopla foi tomada pelo Império Turco lá em 1453, também no século XV, e terminaram muitos fugindo, né, para a proteção e sobrevivência, né, da própria vida, e chegando aí na Península Itálica. Também não seria exagero arrematar que as heranças clássicas greco-romanas também ajudaram nesse processo. É lógico, é evidente. Foi justamente ali na Península Itálica que
existiu no passado o poderoso Império Romano e deixou ali um legado clássico muito forte, né, no território, naquele espaço. Então, muito cuidado desses elementos que você está aí aprimorando, que está no seu e-book, que está na sua ficha de aula, né? E trago esse item D, esse item tão especial, tão interessante dessa perspectiva renascentista. Olha só, a imprensa de Gutenberg. Você que está aí na sua casa, ao seu lado do seu computador, talvez esteja sua impressora. Você, com um simples toque, com um simples clique, pode imprimir o nosso e-book para acompanhar a sua aula, não pode? Pode. Só que essas técnicas de impressão, elas se desenvolveram ao longo do século XV, do século XVI, e devem muito a esse sujeito que está aqui no nosso slide, Johannes Gutenberg. Gutenberg criou a famosa imprensa, a máquina de imprimir, chamada de tipos móveis metálicos. E essa imprensa dele foi essencial, foi importantíssima, provocou grandes transformações. A produção de livros cresceu, surgiu um processo, uma lógica manufatureira para a produção de livros, de textos, o que antes era praticamente artesanal. Nós temos um crescimento produtivo de títulos, bibliografia, livros, e as ideias também começavam a circular. Não só importante para o Renascimento, como também importante para a Reforma Protestante. Então nós temos aí, ó, do mesmo modo que a invenção do telescópio por Galileu no século XVII, revolucionou a astronomia, a invenção da máquina de impressão em tipos móveis, mais conhecida como imprensa, pelo alemão Johannes Gutenberg no século XV, provocou uma grande revolução na modernidade. O processo de aceleração da produção de livros, após a invenção da imprensa, imprimir e compor livros deixaram de ser práticas manuais, artesanais, e tornaram-se uma produção em série mecanizada. Então, nós temos grandes perspectivas que surgiram a partir da imprensa de Gutenberg. Vejam vocês, por exemplo, o impacto que a internet realiza hoje na difusão de ideias, de comportamentos, e tentem, à luz disso, compreender o impacto da imprensa de Gutenberg naquela oportunidade. Aqui é uma imagenzinha bacana, né? Uma tentativa de reprodução dessa nova lógica produtiva de livros com a imprensa de Gutenberg, né? E aí chegamos ao Renascimento científico. Quero antes convocar você, aluno Super-Humanas, para dar uma boa fichada no e-book, naquelas fases do Renascimento na Península Itálica, saber o que é 300, saber o que é o 400, o 500, as características de cada período, está tudo esmiuçadinho no e-book, é o que você precisa saber para se dar bem no Enem, ok? Então, faz esse fichamento lá, trabalha essas perspectivas para o seu enriquecimento de conteúdo e vamos juntos, em uma só voz, em um só coro, falar sobre renascimento científico. Nós vamos agora falar sobre as perspectivas, o quê? Científicas desse processo. Copérnico, qual foi a importância? Vai grifando aí. Copérnico traz a famosa teoria do heliocentrismo, né? A Terra, trazendo a perspectiva da Terra, né? Gravitando, girando ali em torno do Sol, algo que vai questionar a teoria geocêntrica da Igreja Católica. Galileu, um pouco mais tarde, que legitimou o estudo de Copérnico, né, através da invenção lá do telescópio, ele afirma esse heliocentrismo que Copérnico já havia proposto, só que Galileu teve problemas, né? Ou melhor, Galileu tinha uma boa relação com membros da sociedade, da igreja, terminou tendo a oportunidade de voltar atrás para não tomar o mesmo fim de condenação, de execução que os seus antecessores, né? Então, ó, Vesalius estudando a circulação sanguínea junto com outro grande estudioso, William Harvey. Ambos estiveram aí estudando o sentido que o sangue corre no corpo, isso é essencial, né, para a medicina. Da Vinci, professor, você já falou de Da Vinci, vai falar de novo? Exatamente, porque ele também contribuiu para o renascimento científico, né, desenhando as proporções dos vasos sanguíneos do corpo humano, tendo uma grande contribuição aí. E esse caboclo aqui, chamado de Johannes Kepler, ele mesmo. Kepler, que você deve lembrar da física, não é assim? Estudou ali a órbita elíptica
planetária, ok? Então, assuntos trabalhados, sua perspectiva certamente subiu muito aí sobre Renascimento, nesse plano cultural. Por que não agora falar um pouco mais além sobre reforma protestante? Então, falamos aí sobre Renascimento, vamos a uma perspectiva agora de reforma protestante. Reforma essa que nasceu quando? Vamos lá, todos juntos em uma só voz. Repita aí comigo da sua casa, no século XVI. Exatamente. Você que está nos assistindo por celular, por qualquer dispositivo que possa acompanhar o Super-Humanas, de qualquer lugar que esteja, deve lembrar que essa reforma se insere no século XVI. Num século em que, político e economicamente, estamos vivendo a formação do absolutismo, né? Do primeiro dos Estados nacionais e depois lá do Estado absolutista. Então eu tive grandes precursores. A questão que afirma que Lutero simplesmente inventou as críticas contra a igreja, essa questão está falsa. O que Lutero propôs já havia sido debatido por antecessores, né? Olha aqui, ó, eu tenho grandes figuras como Wycliffe e como John Hus, em alguns livros, e Jan Hus, que já questionaram o acúmulo material da igreja, questionaram a venda de indulgências, os problemas do mundo temporal que a igreja estava cada vez mais se envolvendo, principalmente no tocante à própria riqueza material. Então, nós temos aqui essa perspectiva, dois grandes precursores que terminaram sendo condenados, né, fortemente punidos pela igreja, mas que mais tarde Lutero consegue dar um, entre aspas, recall a essas ideias desses dois precursores e trazer uma nova perspectiva logo mais adiante. Mas quais são as causas da reforma? A reforma pega um bonde andando ali de quê? Das ideias do Renascimento, é lógico. O Renascimento já provocou um impacto sobre a importância e o controle das ideias por parte da igreja. Certamente já teve ali um impacto. Mas olha lá, a invenção da imprensa de Gutenberg, lógico, porque traz uma difusão de novas ideias, não é? Mais rápidas por meio dos livros, dos títulos. A formação dos estados modernos é um fator político importantíssimo. O que marca a formação dos estados modernos nacionais? O rei com poderes centralizados. Esse rei com poderes centralizados, né, concentrando esses elementos políticos, terminará repercutindo, trazendo repercussões importantes para o campo religioso. Porque ele agora precisa de uma igreja que justifique seu poder, né? Que legitime o seu discurso político, que se subordine ao Estado, né? Então é um elemento importante. A incompatibilidade dos anseios burgueses. A burguesia não quer mais ninguém que diga que juros é pecado, que lucrar demais é pecado. A burguesia não quer mais obstáculos ao seu crescimento o quê? Financeiro, ao seu crescimento material. Por último, a prevaricação da própria igreja, o que alguns autores chamariam de desmoralização, com aquelas práticas que você deve lembrar. As simonias. O que são as simonias? Anote aí, nesse momento efervescente. Olha o calor descendo aqui já para produzir para você a melhor aula possível. Vai dar tudo certo, meus amigos. Vamos para cima, vamos tirar isso aqui de letra. Ó. Prevaricação da igreja. O que você pode trazer a perspectiva aí? Né? A venda de simonias, dos cargos eclesiásticos que eram comprados, vejam só. Das indulgências, do perdão, do lugar no céu que era vendida ali para os fiéis. Então, tudo isso terminou distanciando um pouco a igreja até mesmo dos seus dogmas. As práticas da igreja se opunham aos dogmas pregados pelo cristianismo. Né? E aí os grupos protestantes utilizaram esse discurso de crítica para fazer aí uma oposição aos elementos da igreja católica. Luteranismo. Vejamos aqui Lutero nos estados germânicos. Quais são os princípios elementares? É isso aqui que eu quero que você domine. Salvação pela fé. Você não vai ser salvo pelos seus bens materiais, por um pagamento. Você será salvo pela fé. Interpretação da Bíblia. A igreja que durante muito tempo disse que ela exercia um papel
mediador da Bíblia, Lutero vai defender o quê? A livre interpretação. E por causa disso, você pode anotar aí de lado a tradução. Ele próprio traduziu a Bíblia para o germânico. Então, uma nova perspectiva. A infalibilidade papal, que é um dogma existente até hoje, começa a ser questionado. Ele vai ser negado por Lutero. A transubstanciação. O que é isso aqui mesmo? A transubstanciação. Aquela tese da igreja de que o corpo, o sangue de Cristo, né, teve lá a transformação, você deve lembrar do pão, do vinho. O protestantismo defende apenas a consubstanciação. Isso apenas como uma simbologia, né? Simbolizando o corpo e o sangue de Cristo. Então, temos essa perspectiva e toda essa campanha de Lutero gerou o quê? Guerras, porque Lutero terminou sendo excomungado. Veja aí no seu e-book. Lutero foi excomungado, em seguida surgiram as guerras religiosas, os príncipes germânicos que apoiaram Lutero criaram uma liga militar de defesa, foi guerra mesmo, pessoal. Por motivos religiosos, teve muita guerra no mundo, infelizmente, né? Então, nós temos aqui o Sacro Império Romano Germânico, que era aliado da igreja, tentando questionar os princípios luteranos, tentando combater o crescimento do luteranismo, né? E nessas guerras que só chegam a um fim, você está aí no seu e-book, só chega a um fim com a famosa Paz de Augsburgo, né? Lá em 1555, quando foi garantido o direito de cada príncipe germânico escolher a sua própria religião. Aí, amigo, a porteira abriu e tá todo mundo liberado, vamos assim dizer, lá no Sacro Império para adotar a religião que bem entender. Então tá aí Martinho Lutero, que era um monge agostiniano, de dentro da própria Igreja Católica. Então isso é muito importante lembrar aí para você. E o calvinismo? Olha aqui que bacana. O calvinismo já vai atender aos valores de quem? Da burguesia. Olha aí a predestinação. O que é a predestinação absoluta? Grifa aí no seu material. A predestinação é a própria indiciação que Deus faz àqueles que acompanham seus princípios na terra, né? Se você está prosperando materialmente, é porque Deus o encaminhou para a salvação, para a predestinação a essa salvação. Essa é a predestinação de Calvino, lá na Suíça. Eu tenho a ética e valorização moral do trabalho. Como é que você consegue acumular? Como é que você consegue acumular bens materiais? Trabalhando. Isso aqui é importantíssimo, porque o luteranismo deu uma nova perspectiva ao trabalho. Valorizando o trabalho, o acúmulo material, né? O esforço, isso é importante, o esforço. Então, nós temos aqui, dentro dessa ideia, a questão da expansão do calvinismo. Por que o calvinismo se expande? Porque esse calvinismo vai também pegar carona no desenvolvimento capitalista. A burguesia está de olho no crescimento do capitalismo comercial. Por isso que muito se fala, né? A ética protestante e o espírito do capitalismo, lá do Max Weber, atestando essa vinculação entre calvinismo e capitalismo, foi muito forte. Então, o calvinismo se expande. Olha aqui na nossa imagem para você sacar melhor. O luteranismo que se expandiu para a Europa nórdica, né? Nós temos aqui também os calvinistas, né, que chegaram na Escócia. Como é que é o nome dos calvinistas na Escócia? Os presbiterianos, né? Nós temos aqui também o calvinismo na França, ó, chamados aqui de huguenotes. Na Inglaterra, foram chamados de puritanos. Então, um mapinha aí do crescimento bacana aí dos grupos protestantes, em particular a questão do calvinismo, né? Então, tudo isso aí no seu e-book para você dar aquela reforçada. E olha só o que tem pela frente. O anglicanismo, né? Para a gente encerrar essa pegada e fechar um pouquinho com contra-reforma. Qual foi o problema do anglicanismo? O anglicanismo tem um plano de fundo político. O Estado inglês, na sua fase absolutista com Henrique VIII, queria também acumular os bens da igreja. E como é que isso vai acontecer? Nós temos um problema envolvendo até a vida pessoal do rei Henrique VIII, que queria anular o seu casamento com Catarina de Aragão e casar-se em seguida com Ana Bolena. Gera ali um desconforto com o Papa Clemente, que terminou negando esse comportamento por parte
do rei da Inglaterra, o que é que aconteceu? O rei simplesmente rompeu com a igreja. A Inglaterra rompe com a igreja católica. Anote aí que isso foi chamado de o ato de supremacia, esse tal rompimento, né? Então, surge a igreja anglicana, que você deve lembrar que conservou alguns aspectos da estrutura do credo católico, conservou inicialmente, mas depois produziu ainda algumas transformações, adotou alguns elementos até calvinistas mais tarde, com a Rainha Elizabeth I, né, e outras perspectivas. Então, o interesse da igreja, o interesse do rei ali também era fortalecer-se politicamente, acumulando os bens da igreja, as terras, confiscando-as, né? Então, lógico que por trás disso, concomitante a isso, lógico, o elemento religioso, a crença religiosa. Então, entramos aí na questão do anglicanismo. E para terminar, a última sessão dessa aula sensacional, dessas transformações políticas e na nossa aula de hoje sociais, né, do plano da cultura e da religião, nós temos a Contra-Reforma. O que é Contra-Reforma? É muito simples, a Contra-Reforma é a resposta da igreja ao avanço do protestantismo. Conjunto de medidas que visava conter o avanço. O avanço de quem? Do avanço protestante, né? E reafirmar os dogmas do catolicismo. Então, não esqueça que a igreja não aceitou mudar os seus dogmas. Ela aceitou mudar algumas práticas, os dogmas não. Isso é uma observação importante. Criação da Companhia de Jesus, dos jesuítas, deles que muito estamos aqui estudando no Super-Humanas, na catequese dos povos nativos na América, foram criados aqui na Contra-Reforma. Inácio Loyola, né, o fundador aí da ordem. Não esquecer que o Papa Francisco, né, na atualidade, é um Papa o quê? Jesuíta, né, o primeiro Papa jesuíta da história, inclusive. A reativação do Tribunal do Santo Ofício, da Santa Inquisição, que existia na Idade Média, estava ali um período suspensa e foi reativada, isso mesmo, reativada agora com a reforma, com a Contra-Reforma católica, lógico, para julgar os crimes contra a igreja. E o Index? O que é o Índice dos Livros Proibidos? Ou que você tem aí o Index Librorum Prohibitorum, são os livros, são os títulos proibidos pela igreja à leitura de seus fiéis, né? Então, são aqueles elementos que contraditavam, que questionavam os dogmas da igreja. Dogmas esses que foram o quê? Reafirmados, cuidado com isso. Criação dos seminários, né? A criação de instituições de reforço do elemento teológico, né? Do elemento religioso mesmo, né? O reforço, muitos religiosos que chegaram a grandes cargos por meio da compra, né? E a proibição de quê? Da venda de indulgências, a retenção dessas indulgências para que a igreja amenizasse um pouco as críticas que estava ali a ser interferida. Então essa aqui foi a chamada Contra-Reforma católica, essas medidas de questionamento que a igreja estará sofrendo devido ao surgimento da reforma protestante. Então, tenho certeza que essa aula foi extremamente oportuna para a sua compreensão, que se tiver uma questão no Exame Nacional do Ensino Médio, você vai tirar de letra, não tenho a menor dúvida disso. Fizemos aqui um trabalho contemplando as competências e habilidades exigidas pelo Exame Nacional do Ensino Médio. É importante resolver as questões do nosso e-book, praticar essas questões, né, para que tenhamos uma excelente aprendizagem, um excelente rendimento e aquelas palavrinhas que você deve estar esperando nesse momento final, né? Prepare-as, vai dar tudo certo. Um grande abraço do professor Lucas Donato, o Super-Humanas, que está bombando cada vez mais, vai te ajudando ainda mais daqui para frente. Grande abraço, até a próxima.